Shalom Aleichem. Shalom. Que a misericórdia, o amor, a bondade, toda sorte de bênçãos que provém do Eterno, possa estar sobre cada um de vocês. Não use o celular, não converse, se conecte. Você que está na live, que o Eterno vos abençoe poderosamente. Ponto de contato com os céus. Onde que é o Wi-Fi? Onde que Deus está conectado? É Franca? Porque eu vejo, você está comigo, né? Eu vejo as pessoas falarem assim, nossa, eu fui na igreja, Deus desceu lá. Não desceu lá não. Não. Deus desceu lá. Se Deus tivesse descido naquela igreja, Franca tinha sumido do mapa. Porque a glória dele é tão poderosa, é tão grande, que desintegra, vira fumaça, evapora, onde quer que ele chegue. Não, a terra desintegraria. Porque os rabinos, os mestres diziam o seguinte, que o Sol, a estrela da nossa galáxia, é uma centelha da glória de Deus. Se é uma centelha, você pode multiplicar o Sol aí 100 vezes. Se eu pegar o Sol, você que não tem muito entendimento de astronomia, vamos falar coisa básica. Se eu aumentasse o Sol em 100 vezes, o que aconteceria com a Terra? Nem carvão virava. Desintegraria no espaço. Se eu aumentasse o Sol em 100 vezes. Porque se o Sol, com uma explosão solar, se um vulcão solar explodir lá, e uma labareda maiorzinha levantar, corre o risco de prejudicar a Terra. Agora imagina você aumentar ele 100 vezes. Então se o Sol, o Eterno colocou o Sol lá em cima, para você olhar para o Sol, que você não consegue olhar para ele, mas olhar mais ou menos disfarçado assim para ele e pensar, isso aqui é uma faísca da glória de Deus. Então imagine o tamanho da potência que é o Eterno. Por isso está escrito. Também vejo muitas pessoas falarem. Eu fiquei de olho na Rebbe, assim, aqui, ela falou assim, então, quando eu chegar lá, eu vou ver Yeshua frente a frente. Chegar lá não é no céu, não. Chegar lá é ali. Ali em Jerusalém. Porque céu ninguém vai. Não está escrito isso. Pregar a vida inteira, você acreditou nisso, mas não existe. Ninguém vai no céu. Então, ver Deus frente a frente, tem 10 versículos que diz que você não vai ver Ele. 10. É impossível. O que eu li aqui ontem? Aquele que habita na luz inacessível. Nem anjo vai lá. Nem anjo. Nem querubim. Nem seraf. Nem queruv. Nem seraf. Nem serafins e nem querubins. Então, o Eterno, ele criou um ponto de contato com a Terra. Tudo que acontece nesse planeta tem um roteador. Estou usando uma língua moderna aqui para você entender. O que é um roteador? Se você tem vários computadores na sua casa, um na sala, um no quarto, um na cozinha, você coloca um roteador no meio da sua casa que manda sinal para todas as máquinas. É assim, Jorge? É isso? Eu não entendo tecnologia, então me corrija se eu estiver errado. Se você não tem vários computadores, você tem um computador, um PC na sua casa, e você quer receber sinal de internet, você pode pegar via cabo, direto, e conectar no seu computador, você pode dispensar o roteador. Confere? É assim mesmo? Perfeito. Eu só passei o olho assim, dei uma lida, porque vai que eu falo errado. Então, olha só uma coisa, não é minha área é teologia, não é tecnologia. Então, veja só um detalhe. Existe um lugar na Terra, que é a área de Wi-Fi. Sabe quando você chega numa lanchonete e fala assim, me dá a senha, por favor? Ou já está escrito na plaquinha? Está escrito lá Wi-Fi, e você chega em qualquer lugar para comer um lanche, porque existe essa mania hoje. A primeira coisa que você começa a procurar é o Wi-Fi. Você já quer conectar. Você quer conectar. E onde é o Wi-Fi da Terra? Onde que recebe o sinal direto dos céus? O único lugar que tem conexão direta não é a Beit Shalom.
Aqui nós recebemos alguns fragmentos da glória, mas o sinal de Wi-Fi, o roteador principal, está num ponto da Terra. Eu vou mostrar para você como é profundo esse assunto. Como é profundo. Nós vamos estudar no livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos estudar no livro de Terlim, capítulo 50, versículo 1. E vamos lá para os evangelhos, Matitiahu, capítulo 7, versículo 13. Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Está escrito lá nos originais. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus. No plural, os céus. E no singular, e a terra. Mas se você lê detalhadamente o livro de Bereshit, está escrito: e o Espírito de Elohim pairava sobre a superfície das águas. Sabe como descodifica isso aqui? A Terra, calcula-se os cientistas, que ela tenha 15 bilhões de anos. Mas dentro do nosso calendário, o dia 1º tem 5.982 anos. Do dia 1º da criação, em que foi criado o homem, o primeiro homem, tem 5.982 anos. Como que os cientistas alegam que a Terra tem 15 bilhões de anos? É porque um dia para Hashem é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E quem disse que um dia era um dia de 24 horas? Quem foi que te falou isso? Onde é que você viu escrito isso? Então, quando ele disse, e criou Adonai, bara Elohim, não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é complicado. Elohim não é Deus. Elohim não é Deus. A palavra Elohim não é Deus, está no plural. In, final in. Então, se eu fosse traduzir essa palavra ao pé da letra, ele está dizendo ali, Bereshit, no princípio, bara, criou. Esse verbo só pode ser dado ao eterno. Não existe anjo, nem Yeshua cria. Ele cria pelo poder de Hashem. Bereshit bara Elohim. Deuses. Não vou falar disso. É só para aguçar a vontade de vocês de saber. Vamos lá. Mas está escrito. Quem estiver nervoso, ficar irritado porque está escrito Elohim, chega em casa, ora, jejum a noite inteira, não é amanhã, e reclama para Deus. Depois eu posso até dar um estudo sobre isso, tá bom? Não é o caso de hoje. Ele criou os céus no plural. Por que céus no plural? Você olha para cima, quantos céus você vê? Quantos? Um. Mas por que ele escreveu Shamaim? Também está no plural. Tudo que tem um Y, I e o M no final é plural. Shamaim, céus. Porque ele criou 7 céus. Primeiro, segundo e terceiro. Aqui é chamado o céu inferior, o mais fraquinho, o mais problemático. Aí criou o primeiro céu, onde tem os anjos da escala Ish. O que é a escala Ish? É os anjos da escala humana. Anjos que podem se tornar humanos. Segundo céu e terceiro céu, escala angelical. Os exércitos dos céus. Do terceiro céu para cima, já não entra qualquer anjo, já não ultrapassa esses limites. Até chegar no último, que é o 7º céu, onde habita a luz inacessível. Agora, o que choca é o seguinte: quando se vai falar de Israel, não se fala simplesmente Israel no judaísmo.
Toda vez que nós vamos falar de Israel, nós falamos assim, ó, Eretz Israel. Eretz Israel. O que é Eretz? Terra. Terra de Israel. No primeiro versículo da Bíblia, cabalisticamente, Hashem está dizendo aqui, no princípio criou Elohim os céus e Israel. Puxa vida! Nada que acontece na terra não é permitido ou aprovado se não passar por Israel. Nada na história das Escrituras, nada, nenhum acontecimento bíblico acontece se não estiver falando de Israel. Tinha um grupo antigo, que não me lembro o nome agora, que eles cantavam assim, sobre os rios da Babilônia. Isso é antigo essa música, hein? In the River of Babylon. Bonayem. Isso tem uns 50 anos. Não. Não é não. Você já tinha 18 anos. Um grupo americano cantava The Rivers of Babylon, os rios da Babilônia. Sabe o que ele estava falando ali? Eram os judeus acampados às margens dos rios da Babilônia, tocando as suas harpas e dizendo: que saudade nós temos do Eretz Israel, porque nós estamos cativos da Babilônia por desobediência. Esse grupo americano que 50 anos atrás cantava isso e foi sucesso nas danceterias, nas discotecas. A galera dançava isso aí e não sabia que era uma música judaica. Eram os judeus dizendo: estamos às margens do rio da Babilônia, lembrando-nos que a nossa terra é o Eretz Israel. E aí eu vou te provar agora, dentro do sistema judaico, Midrash, dentro da correlação, como é profunda as Escrituras, como você precisa entender para viver, entender para praticar. Então, a partir desse momento, você entendeu que Haaretz é de Eretz, é de Tzion. Está falando aqui que o Eterno está dizendo: a terra está aqui, o meu espírito está pairando sobre a face das águas. Mas eu crio aqui no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, o Eretz. Primeiro eu crio Israel, depois o restante do mundo. O Jardim do Éden é do lado ali, um pouquinho abaixo, porque um dos 3 rios que nasciam no Éden, a nascente dele está debaixo da Even Shetiah. A nascente dele está debaixo da pedra fundamental, que eu não vou falar hoje, porque eu fiz um estudo que está na minha playlist no YouTube, que uma hora você procura, chama Even Shetiah. Então olha lá, ele criou o Eretz, ele criou a terra de Israel. Agora eu vou te mostrar como que a história toda tramitou ali. Ei, escuta o que eu vou te falar aqui. Eu vou falar no início, para decorrer dentro daquilo que eu vou falar agora. A criação de tudo, a criação do planeta e toda a história da humanidade girou no Eretz Israel. E vai finalizar no Eretz Israel. A história começa, tramita e termina lá. Olha que lindo, vamos em frente. Bereshit, capítulo 28, versículo 10, está escrito: Jacó despertou do sono e disse, nós falamos sobre ele essa semana. Jacó despertou do sono e disse: verdadeiramente, Adonai está neste lugar. A palavra o lugar, no hebraico se fala Hamakom. Essa palavra Hamakom é um código, é uma criptografia. Hamakom significa Eretz Israel. Verdadeiramente, Adonai está no Hamakom. E eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse: este lugar é temível. Deve ser a Beit-El. Deve ser a Beit-El. Chamado aí na portuguesado de Betel.
deve ser a Beit El. Beit, casa. El, Adonai. Deve ser a Beit El. Este é o portão do Shamaim. Olha, que versículo bruto esse. Este é o portão do Shamaim. O que é Shamaim? Céus. O homem sai peregrinando, Yaakov. Ele está saindo para ir para a casa de Labão, que passaria a ser seu sogro. No meio do percurso, que ele sai do sul de Israel e começa a atravessar o Eretz Israel. No meio do percurso, ele encontra o quê? Ele encontra Jerusalém. E ele vê uma planície, uma plataforma assim, retinha. E ele encontra umas pedras, e ele coloca a pedra para dormir, debaixo da cabeça. No que ele dorme, ele tem uma visão. Nessa visão o Senhor está dizendo para ele, aqui é o sinal do Wi-Fi. Aqui é o roteador. Aqui é onde o céu está conectado. É aqui é onde eu converso, onde eu mando as minhas regras. É aqui, nesse lugar. Olha lá o que ele diz. Aí, aqui é o portão do Shamaim. Yaakov levantou cedo, pegou a pedra e colocou sobre a sua cabeça, estabeleceu uma como coluna e derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar de Beit El. No entanto, olha o nome da cidade. Há 5.000 anos atrás. Olha como chamava. Olha o nome da cidade há 5.000 anos atrás. Ela se chamava Or. O que é Or? Luz. Deus brinca. Ele brinca. Ele brinca com os códigos. A cidade se chamava Luz. Que é isso? Por que ela se chamava Luz? Porque é a cidade do grande rei. Ela tem que ser iluminada. Ela chama Luz. Agora olha a próxima imagem que vai te chocar. Dá uma olhada, que coisa interessante. Vamos lá. Este lugar é temível. Este é o portão do Shamaim. Dá uma olhada. Aqui uma simulação para você entender. O corpo de Yaakov deitado com a cabeça na pedra. Sabe onde ele pôs a cabeça? Na Even Shetiar, no útero da terra, na pedra de fundação da terra. Então ele deitou nessa posição aqui, ó. Você está vendo ali, reto, a cabeça na pedra. Sabe o que foi construído em cima da pedra? Holy of Holies, Santo dos Santos. O altar do Beit HaMikdash foi construído em cima da pedra que Yaakov deitou. E o templo de Salomão, o Beit HaMikdash, com os seus pilares, são 2 pilares, representa as 2 pernas de Yaakov, formam o corpo do nosso patriarca, o templo e o altar do sacrifício aos pés. Isso é muito forte. Cada um tem um código, cada um tem um significado profético, cada um tem um código cabalístico. Olha que profundidade que é isso. Olha que lindo que é isso. Então vem cá. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, ele diz: criei a pedra, o Eretz, o lugar onde será fundamentado todas as coisas desse planeta. Depois o nosso patriarca sai numa viagem e coloca a cabeça para deitar e dormir sobre uma pedra chamada Even Shetiar, que se torna o Santo dos Santos, o altar principal, chamado no lugar chamado Or, no lugar chamado Luz. Mas ele levanta pela manhã, onde ele tem a visão da escada, subindo e descendo. Essa visão da escada é muito bruta. Isso dá um seminário, não dá para explicar isso. É muito profundo, que via anjos subindo e anjos descendo. A conexão com as coisas celestiais. É o cabo do roteador. Ó, a conexão. Olha que coisa linda. Ele pega a corda pela manhã e pegou a pedra que colocou sobre a sua cabeça, ergueu a pedra como uma coluna, colocou uma pedra sobre a outra e derramou nela azeite. E Yaakov ungiu o templo
Jacó ungiu o templo 1000 anos antes de ser erguido, mais ou menos, né? Ele ungiu o lugar que uma coisa não tem como, gente. A coisa é muito profunda, é muito profunda, é muito espiritual. O homem vai lá, levanta uma pedra, joga o azeite, dizendo: aqui é a casa de Deus. É aqui que meus patriarcas daqui 600, 800, daqui 1000 anos vai levantar o primeiro templo. Olha que coisa profunda isso. Então tudo está tramitando até agora, Gênesis 1, capítulo 1, Gênesis 28, explicando Jacó, nosso patriarca, foi lá e reclinou a cabeça sobre a pedra, a Even Shetiar, o lugar de conexão, onde é o contato direto com os céus. Mas vamos agora lá. Olha aqui. Vamos em frente. Olha onde foi que Abraham leva o seu filho Isaac para ser sacrificado. Abraham disse para o seu filho: pega o fecho de lenha e coloque sobre os seus ombros, porque daqui 2000 anos, Yeshua vai passar por aqui com um madeiro nos ombros também. Então nós estamos dizendo para a humanidade que daqui 2000 anos, o Filho do Eterno vai passar pelo mesmo processo, carregando a lenha no ombro. Tudo criptografado. É profundo demais, é lindo. Onde é que foi a Akedá? O sacrifício de Isaac. Em que lugar? Ramacom. Lá no Ramacom. Lá na conexão. Mas vamos em frente para entender um pouco melhor. Shemot, Êxodo 20, 21. Para mim, façam apenas um altar de terra sobre ele. Ofereçam suas ofertas queimadas, ofertas de shalom, ovelhas, cabras e gado. Onde eu quero que vocês façam esse altar? No lugar, no Eretz Israel, em cima da Even Shetiar, onde eu fizer o meu nome mencionado. O templo foi construído em cima da rocha, onde o Eterno falou lá em Gênesis 1, onde Jacó dormiu, colocou a cabeça aqui, aqui é o Santo dos Santos. Ele pôs a cabeça aqui, os pés dele ficou para cá. Então, Abraham oferece o seu filho em sacrifício aqui nessa pedra. Tudo, o trâmite da história está correndo. Está correndo. Tudo no mesmo lugar. Agora vamos lá. Olha que coisa tremenda isso. Yeshua é crucificado. Orochi. Toma cuidado aí para o senhor não pregar uma heresia, porque Yeshua foi crucificado no monte chamado Caveira, e não foi no Ramacom. Só que na hora que ele foi crucificado no monte Caveira, ele estava de braços abertos, com os olhos fitados no Ramacom. Porque ali ele estava dizendo: estou subindo, mas estou voltando. Frente a frente. Ok? Está na parte traseira do monte, mas há visualização, porque o monte é elevado. Então olha só que coisa tremenda que é isso aqui. É tudo profético. O Monte Caveira já chamava Monte Caveira. Então toda ligação profética leva ao mesmo lugar. Mas vamos em frente. Vamos entender aqui um pouco mais. A volta de Yeshua. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Apocalipse 14, versículo 1. Está escrito o seguinte: então olhei. Apocalipse 14, 1. Apocalipse está no final da história? Apocalipse é fim dos tempos? Apocalipse é para passar régua em todo o conteúdo de todos os 6.000 anos de história humana? Sim, sim. Apocalipse 14, versículo 1. Então olhei, e lá estava o cordeiro em pé sobre o Ramacom. A história começa em Apocalipse, em Gênesis, tramita pela Akedá, tramita por Jacó, tramita por Yeshua sacrificando, olhando para o monte Ramacom,
e Yeshua volta para iniciar o milênio, e os seus pés descerão em cima do Monte das Oliveiras. Ó, toma cuidado para ensinar, que senão você erra até os montes. Ele vai descer em cima do Monte das Oliveiras, atravessar o Vale de Josafá. A palavra Josafá significa Vale do Concerto, Vale da Decisão. Ou então eu posso usar um nome mais técnico, chamado Vale do Armagedon. Ele desce do Monte das Oliveiras, se flutuando não sei, se caminhando não sei, se voando não sei, mas ele desce do Monte das Oliveiras, atravessa o Vale de Josafá, chega na Porta Leste e pisa no Ramacom. É onde ele dá o grito que ele está assumindo o trono do terceiro templo milenar, que ainda não é o templo celestial. É o templo que está pronto lá em Jerusalém, com as pedras todas lapidadas, os castiçais de ouro e todas as pedras de bronze e todas as peças que vão usar dentro do templo. Se você quiser saber onde está isso, é só você entrar no Google e digitar Institute of Temple, Instituto do Templo, lá em Israel. Você vai ver os documentários, vai ver as fotos de todas as peças prontas dentro das medidas do templo de Salomão, quando ele foi destruído. Todas as peças prontas. Antes dele assumir o trono do terceiro templo, que é terreno, material, porque ele vai governar nesse templo 1000 anos, chamado milênio de Cristo. A igreja vai estar junto com ele, chamada igreja, porque o termo, uma coisa que nós precisamos corrigir aqui. Talvez você não saiba. Não existe o termo igreja na Bíblia, tá bom? Nos originais não existe esse termo. Não existe a palavra igreja. Então a gente fala igreja, ô igreja, igreja do Senhor, ô igreja, não existe. É beit, é casa, kahal, sinagoga. Se você for lá no Apocalipse, as 7 sinagogas do Apocalipse, está escrito lá. A sinagoga de Tiátira, a sinagoga de Laodiceia, a sinagoga messiânica de todas elas, sinagogas messiânicas. O termo igreja foi inventado muito posterior. Então não existe história de igreja, ok? Ponto. Então olha lá, Apocalipse 14:1, então olhei e lá estava o cordeiro em pé sobre o monte de Sião, o Ramacom. Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 19, diz que Jacó despertou do sono e disse, verdadeiramente este é o lugar, né, o Ramacom, e eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse, este lugar é temível, deve ser a Beit El, a casa do Eterno. Mas aí ele diz assim, este é o portão do Shamaim. Não foi isso que Jacó falou? Então Jacó diz o seguinte, o portão dos céus, ou que dá acesso aos céus, é o Ramacom. E Yeshua vem lá em Matitiahu, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, e diz assim, entrem pelo portão. Mas quando você pega essa palavra no original, que você pega Yaakov falando de portão, e você pega lá, e está falando da Sefirah de Yesod, que é na árvore da vida, ó. Eu sei que muita gente não entende o que é a árvore da vida ainda, desculpa, eu estou dando uma elevação espiritual muito grande aqui, desculpa aí, mas eu vou explicar para vocês. A árvore da vida é todo um contexto cabalístico de códigos para entender melhor as escrituras. Então aqui, se você for ver, tem todas como que Deus atuou, cada degrau que foi trabalhado, cada etapa que foi trabalhada, cada bolinha dessa representa uma sefirá. Não teve jeito de eu aumentar para você ver bem, mas eu quero só focar numa coisa. A árvore da vida, essa é a árvore da vida. Você já ouviu falar dela? Você só não entendeu. No Éden estava lá. E no meio do jardim tinha uma árvore, que era a árvore da vida. Mas tem gente que pensa que é um jabuticabeira. Um pé de coco. Você não estava lá para ver, não estudou para entender? Que árvore é que estava lá? Aí vem uns bonitão e fala que Eva comeu maçã. Navegou mais ainda.
Que a maçã leva 10 horas para derreter dentro do seu estômago, é duro com força aquilo. E para digerir aquilo rápido, tinha que ser uma fruta muito light, muito molinha, tipo um figo, que quando desce para o estômago, derrete com poucas horas. E ela dissolvendo no estômago com poucas horas, o que acontece com ela quando ela dissolve no estômago? Vamos agora para a medicina. Ela dissolveu no estômago, desce para o intestino manda para onde? O sangue. Em poucos minutos que ela comeu o fruto, desceu, derreteu, foi para o distribuidor, que vai para o sangue, e ela morre. Você só morre quando o sangue está contaminado. Então, contaminou o sangue. É por isso que na ceia, é muita coisa. Você toma o cálice da nova aliança, porque é o antídoto. Ei, quando você é picado por uma serpente, você toma aspirina? Qual que é o remédio que combate o veneno da serpente? Não, gente. Oxigênio aí. Veneno? Por que tem o Instituto Butantan? Para fazer aspirina? Tá vendo como que está faltando oxigênio aí? Difícil pegar no tranco. E se contaminou o sangue lá em Bereshit, lá no Jardim do Éden, como que eu combato sangue? Com sangue? Este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que é bebido por vós. O antídoto do sangue que a serpente contaminou. É básico. É só fazer uma teologia. É muito mais complexo do que a gente imagina. É muito mais profundo do que você pode imaginar. É muito mais profundo do que você pode imaginar. É muito detalhe, é muito rico. É muito código. Então olha o que está dizendo ali. Que o portão estreito que o Mashiach estava falando é a base, o Sefirah de Yesod, é a base, o alicerce, o fundamento da árvore da vida. Agora eu quero que alguém, vamos ver agora se o pessoal está esperto. Vamos lá, pode acender. Vamos lá, vamos refletir. Eu não acredito que alguém vá acertar. Se a Sefirah de Yesod, que é a base da árvore da vida, o alicerce, como que eu posso chamar essa base? Estou desde o começo explicando onde que é a base, onde que é o alicerce. Ramacon, a pedra fundamental. Para eu fazer um prédio, eu preciso de alicerce, ou não é isso, construtor? O senhor entende de construção? Sem base, sem alicerce, eu não levanto um prédio, porque ele vai cair. Então a parte de Sefirah de Yesod, que é o alicerce, a base, é a pedra fundamental. Toda a árvore da vida está apoiado nela. Então Yeshua está dizendo, oi, ei, entrem pela conexão da árvore da vida, pela base, pela conexão que está lá no Eretz Israel. Liga-te com os céus através dos segredos do eterno. Forte assim. A nave já foi há muito tempo para o espaço. Já bateu a nave faz tempo, né? Olha aqui. Porque é o portão que conduz à destruição. Existe outro portão, que é o largo. Porque o portão que conduz à destruição é largo, que não é o Even Shetiar, que não é a pedra. Não é a pedra fundamental, não é a base, não é o alicerce. Então o Senhor está dizendo, tudo que eu fiz na terra, a árvore da vida estava no Éden, e ela tinha uma base, ela tinha um alicerce. Se você não se conectar na base, no alicerce, na pedra fundamental, no portão principal, você não tem acesso às coisas celestiais. Profundo demais, né? Dá até um nó, não dá? E olha que eu tentei mastigar ao máximo, assim, esmiuçar, porque se for falar profundamente, tem que montar um seminário.
é muito profundo. Então, finalizamos. Livro de Salmos, capítulo 50, versículo 1. O Altíssimo Deus, Adonai, fala, convoca toda a terra, desde o ocidente, ou do oriente, ao ocidente. Mas ele convoca a terra de onde? Ele fala com todo o planeta, de oriente a ocidente, de norte a sul, de leste a oeste, de onde? Desde o Ramacom. Isso é Midrash. Isso é você ensinar e provar. Se você não provar o que você está falando, ficou no vácuo, ficou no ar. Aí você pode criar uma porção de heresias aí, uma porção de historinhas que você achou conveniente, achou bonito. Aí você faz uma pregação, ficou até bonita, ficou até emotiva, todo mundo fica feliz, enche, pula. Mas aqui nós não trabalhamos com emoção, trabalhamos com razão. É por isso que você precisa entender o contexto histórico, o contexto profético e o contexto de revelação. Olha lá em Salmos, eu estava em Apocalipse, passei por Gênesis, fui para Mateus, fui para Apocalipse, voltei em Salmo para fechar. Então ele está dizendo aqui que o Altíssimo Deus, Adonai, ele fala e convoca toda a terra desde Tzion, desde o Ramacom, que ela é perfeita em beleza. E Adonai resplandece, porque a cidade se chama originalmente Or. Por isso, ela resplandece, ela é luz. A cidade da luz. Porque Deus mandou construir aquilo ali com pedras refletivas, aquelas pedras. Não podia ser construído com outra pedra. Os muros de Jerusalém não podem ser construídos com outra pedra. A pedra foi escolhida pelo Eterno. Porque quando dá as 4, 5 da tarde, quando o sol está se pondo, que bate o sol na cidade de Jerusalém, as pedras refletem uma cor amarelada, que simboliza o quê? Ouro. A cidade de luz, a cidade de ouro. Por isso que diz que quando a Nova Jerusalém descer para a terra, você vai entrar e tem ruas de ouro. Ouro puro. Por isso que o sol bate lá das 3, 4, 4 e meia, 5 da tarde e reflete o amarelo do muro para lembrar de ouro. Deus é minucioso, detalhista. Isso é bonito demais. Vocês entenderam tudo? Como é perfeito? Mas eu vou terminar assim, ó. Se o Eterno montou uma história de 6.000 anos para a humanidade, com começo, meio e fim, você ter chegado aqui nessa noite foi fichinha para ele. Mas você só chegou aqui hoje porque ele te escolheu a dedo numa cidade de 400.000 habitantes para ouvir a verdade e não ficar simplesmente na emoção. Porque quem frequenta essa casa procura a verdade, a palavra que cura. Eu não preciso fazer campanha de cura, não preciso. Eu não preciso fazer 7 semanas de cura nessa casa. A palavra cura, a palavra restaura, a palavra salva e a palavra prospera. Não preciso fazer 7 semanas de prosperidade. O que eu quero dizer é que toda sorte de bênçãos foi profetizado para você. Sabe aqui, nos 5 primeiros livros da Bíblia, está bem antiga essa aqui, precisa de uma nova, Rebsen. Os 5 primeiros livros. Para encerrar. Os 5 primeiros livros. Tem 613 mandamentos, que você não tem que cumpri-los. Quase 275 estão paralisados, congelados, até que Mashiach volte. Sobrou lá seus 200 e poucos, né? 260, 230, mais ou menos. Cinco mil bênçãos. 5.000 bênçãos.
Sabe qual que é o segredo da vida? Memoriza aí, anota. Põe no seu celular para você ler em casa. Quinto livro, Devarim, capítulo 28, versículo 1. O segredo de sua prosperidade está lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvires e obedeceres as suas mitzvot, seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, diz o Senhor, eu vos colocarei acima de todas as nações da terra. Você vai prosperar mais do que todos os outros. E eu vou repetir para finalizar. Deus não dá nada de graça. Você ouviu nas igrejas aí que é pela graça. Mas que você não entendeu ou não te explicaram. Pela graça significa que alcançar o mérito da salvação não lhe é capaz sozinho. Você não tem capacidade sozinho de alcançar o mérito da salvação. Então tem que entrar a graça para que você alcance a vida eterna. Mas não significa que graça é receber tudo de graça. Tem um preço para cada coisa. Se você quiser aprender o preço, estude, senta comigo, eu vou te ensinar o caminho. Você vai aprender o preço, vai aprender como se lida com o eterno e a sua vida vai mudar. Baruch Hashem. Que o santo, o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, permaneça convosco. Vos dê uma semana de graça, misericórdia e paz. E você que está lutando, que está começando na caminhada, ou que já está na caminhada há muito tempo, que o Senhor Todo-Poderoso reconheça o teu esforço, multiplique na tua vida, te abençoe grandemente e que te dê graça em todo momento. E que tudo que você colocar a mão possa ser próspero. Eu quero profetizar isso na tua vida, para você que é obediente, para você que está lutando para obedecer, para você que está tentando, que está começando, que está lutando, para que as bênçãos do Eterno, toda brahot, da parte de Hashem, te alcance, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Yevarech Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.